Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Vamos agora para o nosso último desenho, o desenho das fachadas. Voltando à nossa apostila de desenho arquitetônico do Instituto Federal do Tocantins, vamos lá, nós já vimos planta de situação, planta de locação e cobertura, planta baixa, cortes, tanto transversal, a coberta como longitudinal, e agora nós vamos ver as fachadas. O que são as fachadas? São vistas frontais ou vista lateral, em projeção ortogonal da edificação. Ou seja, são os desenhos em que nós temos a visão externa da edificação. A visão pode ser frontal, lateral, posterior. Normalmente, as vistas, a vista principal, a frontal, não é representada em privilégio das demais. Mas há também algumas vezes que são representadas a lateral ao invés da frontal. Tudo depende do projeto, do que se deve destacar, do que se deseja destacar. Quando você tem casas de esquina, por exemplo, em lotes de esquina você tem duas fachadas, né? A frontal, a lateral, todas as duas podem representar fachadas frontais. Então, a escolha normalmente é estética, mas como a estética sempre está frente à residência, né, a principal, é feita a vista frontal. Só que as fachadas não recebem esse nome, né, vista frontal. E algumas vezes recebe sim o nome fachada frontal, mas o mais correto é você colocar de acordo com a sua posição em relação aos pontos cardeais. Fachada norte, ou se não for uma orientação dentre as quatro principais, norte, sul, leste, oeste, as secundárias, né? Nordeste, sudeste. Tudo depende então da posição da vista da fachada para poder a gente representá-la, tá? Fachadas são desenhos simples, porque eles não possuem cotas, não têm especificação de material, né? A única diferença em relação às vistas simples é uma linha de terra. Por que uma linha de terra? Veja aqui, ó, no desenho em projeção, a gente estava aqui, ó, o desenho já finalizado, né, com as convenções. O que é que a gente tem? Ó? Uma linha escura aqui na base. É como se nós tivéssemos feito sim um corte, mas um corte no terreno, né, frente à residência. Na verdade, entre o muro e a residência. Se a residência não chega até o limite frontal do lote, que algumas vezes a edificação chega até o limite frontal do lote. Isso ocorre muito. Por exemplo, aqui em Palmas nós temos edifícios comerciais no centro da cidade, onde é possível ocupar 100% do lote. E ainda tem um balanço de 2,5 metros à frente da edificação. Então, nesse caso, a representação seria realmente de fora do lote, né? Você estaria representando a edificação da via pública. E aí é representar essa linha aqui, ó, como se fosse uma linha em que estivéssemos cortando, né, a edificação. O único elemento informativo que nós temos nas fachadas é o título, né? Nós não especificamos materiais aqui, apesar de que é possível você representar do ponto de vista decorativo, estético, né? Porque a fachada tem esse objetivo de mostrar a estética da edificação. Então você pode colocar aqui, digamos se tivesse um revestimento de tijolo aparente, então você colocaria aqui na fachada, ou de pedra, ou parte dele teria um elemento e outro não. Se aqui fosse um pilar de madeira, por exemplo, poderia se colocar a representação da madeira. Da mesma forma, na fachada lateral, né, telhados, pode-se colocar alguns elementos decorativos existentes na edificação. Mas é só isso. E no mais, só o título e pronto. Aí é permitido também algumas vezes colocar figura humana ou alguma vegetação, sem muito requinte, né? Algo bem estilizado, como a gente vai ver no exercício. Partindo então para o nosso edifício, o que é que nós temos? Essa aqui é a fachada da edificação que nós estamos fazendo, não é? Veja que nós temos apenas de traço largo subir aqui um pouquinho a linha de terra, né? E temos um desenho aqui da edificação, mostrando janela, porta, vegetação, uma figura humana, né? Claro que está aqui na escala correta, aqui está uma pessoa com 1,65 m aproximadamente, né? Aqui tem uma árvore também, uma escala aproximadamente, né? Porque a árvore tem uma variação muito grande de tamanho. Então, o que é que você deve fazer no seu exercício? Você deve desenhar a fachada na escala 1 por 50,
numa folha de A3. Se você não tiver A3, pode ser no A4. Como sempre, nós estamos fazendo nessas duas possibilidades, tá? O que é que você deve fazer? Se você estiver fazendo no A4, você vai fazer a fachada de uma edificação. Se você estiver fazendo no A3, é possível, né, facultado a você, já que você tem bastante espaço na folha, desenhar as 3 fachadas, né? Se você lembrar bem no desenho da locação, vou mostrar aqui a locação para vocês. Então, na locação aqui, ó, nós temos 3 edificações, certo? Elas não estão exatamente alinhadas. Você tem uma do meio, está mais próxima, né, do que as demais. As demais estão mais afastadas, né, a da direita e a da esquerda. Então, você pode desenhar essas 3 edificações. Aqui, um muro e desse lado de cá, um muro afastado a 3,10 m, como está aqui no exercício, ó. Deixa eu voltar aqui ao desenho, certo? Então, se você observar bem o desenho na folha de A3, veja que essa edificação aqui, ó, deixa eu ver que não dá para perceber não, ela está à frente das demais. Como ela tem 4,30 m de largura e as paredes aqui no meio são duplas, olha só, nós temos aqui, ó, 4,30, 4,30, 4,30. A edificação tem 4,30 de largura com as suas 2 paredes. É porque a parede que nós temos aqui não é comum para essa e para essa edificação. São paredes independentes. Fica uma instalada, encostada à outra, né? Construída ao lado da outra. Optou-se aqui por fazer essas 3 edificações com paredes independentes. Caso tenha algum problema na parede dessa, não teria muita influência sobre a outra. Esse foi o objetivo. Então, por isso que nós temos aqui, ó, 2 paredes, tá vendo? Paredes duplas, tá? Então, essa daqui do meio está mais à frente e essa daqui estaria mais atrás. Mas na fachada, como é em projeção, a gente não consegue perceber estas profundidades. Então, é possível você fazer assim no A3, lembrando a vocês que é optativo, né? Se não quiser, pode fazer só uma mesmo, sem problema, tá? E vamos usar as orientações de como fazer a nossa fachada. Bom, primeiramente, a fachada a gente deve se orientar por algum corte para pegar todas as alturas e pela planta baixa para verificar o que tem na frente da edificação. Deixa eu abrir a planta baixa para vocês. Então, aqui na planta baixa, o que é que a gente vê? Nós temos na frente desta edificação uma porta de correr e uma janela. Tem uma parede entre elas, essa porta de correr está exatamente iniciando no final desta parede e esta janela também está iniciando no final dessa parede. Então, quando eu estiver desenhando, eu vou me preocupar com isso, certo? Vou me preocupar com esses elementos que estão aqui na frente da edificação. Então, veja que eu trouxe para cá, ó, além das paredes que eu já tinha trazido, apesar de que elas não são cortadas, né? Eu trouxe o limite aqui, ó, dessa esquadria e dessa. Se eu tivesse essa esquadria afastada dessa parede, eu não precisaria desenhar esses 15 centímetros aqui. Eu poderia desenhar mais afastado, tá? Ou seja, eu me preocupei porque aqui é onde começava a minha janela. E as alturas eu pego lá pelo corte AA. Porque esse corte aqui foi mais importante para mim? Ah, não, perdão. Poderia ser o corte BB. Eu acho que até o corte BB ele é mais... Aqui, ó, corte BB. O grande problema aqui, ó, corte BB seria mais interessante. Por quê? Porque ele tem a altura aqui mais alta, ó, da minha cumieira, e ele está na mesma posição que a minha edificação. Aqui, ó, que é a fachada que eu vou desenhar. Então, o BB está nesse sentido, olhando para lá. Então, é como se eu estivesse desenhando mais afastado, bem aqui, ó, olhando para lá. Se a gente observar bem aqui no SketchUp, ó, a fachada é isso aqui. Essa parte externa da edificação. É olhando aqui de frente. Vou colocar aqui de frente para vocês. É só isso. Então, o que eu tenho, olha, muito semelhante ao corte BB, principalmente essa parte aqui, porque eu vejo a parte superior, né? Da mesma forma que o corte BB via, né? Só que aqui eu tenho portas, janelas diferentes, porque o corte BB era vendo internamente a edificação. Se vocês lembrarem bem, deixa eu colocar aqui o corte BB novamente. Deixa eu colocar aqui BB. Então, se eu colocar ele aqui, ó, o corte BB ele estava mais ou menos aqui, só que nesta posição. Isso, então o corte BB estava nessa posição aqui. Então, claro, o que ele estava vendo eram os elementos internos, portas internas, paredes internas. E agora, o que eu vejo é como se o corte tivesse feito, ó, como se eu estivesse aqui fora.
Tava cortando a pessoinha, ó. Então, como se estivesse aqui fora, olhando a edificação, tá? Mas ele é semelhante sim, essa parte de cima aqui, ó, é toda igual. A largura aqui é a mesma. Só que aqui o que eu tenho, ó, são duas esquadrias completamente diferentes, tá? Das esquadrias que nós vimos na parte interna, ok? Uma coisa que a gente tem que se atentar também é quanto a essas esquadrias, né? E o desenho dessa parede. Veja que essa parede aqui, ó, a gente não vê a largura dela como no corte a gente via, que estava cortada. Só que como essa janela está encostadinha nessa parede e essa porta também está encostadinha, eu acabo vendo esses dois limites, apenas aqui, ó, 15 centímetros e 15 centímetros. Se essa porta não estivesse nessa posição, não era assim que eu iria ver, tá? Eu vejo também aqui, ó, a largura de 15 centímetros nessa parte superior. Porque aqui, na parte superior, eu tenho uma empena, que está exatamente aqui, ó, sobre o alinhamento desta parede, tá? Outra coisa que eu vejo é aqui, ó, a linha do piso. Eu só vejo essa linha do piso porque tem uma esquadria. Digamos que a porta dessa edificação fosse na lateral. Às vezes temos muitas portas na laterais, né? Então, se fosse na lateral aqui fosse só janelas, eu não veria a altura do piso em local nenhum, tá? Não seria possível. Agora, vamos tentar dar uma olhada. Eu vou deletar este corte aqui, essa seção que eu tinha feito. Vamos tentar dar uma olhada se a gente tivesse essas esquadrias de uma forma diferente, tá? Eu vou tentar desligar aqui a minha cobertura. Ela já estava desligada. Vou desligar aqui o madeiramento. Tá? Vou olhar aqui então a edificação por cima. Pronto. Não sei se eu consigo aqui mover. Deixa eu tentar mover essa minha janela. Eu queria selecionar só a janela. Vamos ver se eu consigo. Espero que eu tenha conseguido. Porque às vezes você seleciona de uma forma diferente no SketchUp e dá uma bagunça danada. Então vamos ver se eu consigo mover. Infelizmente está movendo só a parede. Vou tentar mover aqui 50 centímetros, tá? 50. E vou tentar mover aqui a minha janela. Deixa eu desligar aqui as paredes. Cadê aqui? Esquadrias. E eu vou desligar as paredes 1 minuto e tentar mover essa minha janela 50 centímetros. Teve só um probleminha aqui, porque eu estou com alguns layers ligados, desligados, está fazendo uma baguncinha aqui, mas eu retorno já já. Toda a minha baguncinha. Deixa eu ligar tudo de novo. Pronto. E vou verificar agora, fazer com vocês a visão. Aqui, ó. Teve um probleminha aqui só, porque realmente eu fiz uma baguncinha, mas veja que a janela aqui, ela agora está deslocada. Como ela está deslocada a 50 centímetros dessa minha parede aqui de frente, eu não vejo essa espessura aqui de 15 centímetros. Eu vejo o quê? Vejo todos os 50 centímetros que eu afastei, né? No caso tem 65, 15 da parede mais 50. E essa paredinha que tinha aqui entre essa esquadria, entre essa janela e essa porta, né? Ela ficou menor, porque agora eu aproximei mais. Então veja só como é diferente, não é? O desenho da fachada não vai ter largura das paredes. O que eu vejo é apenas a face externa dessa parede aqui fora. Eu não vejo a parte interna da parede, tá? Deixa eu voltar agora para não fazer muita bagunça com o que eu fiz. Isso. Então, olha só. Agora, o que é que eu tenho? A janela na posição anterior, tá vendo? E essa janela nessa posição, ela tá mostrando a espessura aqui apenas de 15 centímetros por conta daquilo que eu falei para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? Mas essa parede aqui, ó, essa face que eu acabei de selecionar aqui mostrando para vocês, deixa eu desligar a minha cobertura para ver melhor e desligar o madeiramento. Pronto, olha só. Então, essa face aqui, ó, que eu acabei de selecionar, veja que ela é como se fosse, digamos assim, um reboco sobre todo esse tijolo, não é? Então, não tem como a gente chegar e representar paredes internas. Não é possível ver essas paredes internas. Ok, gente?
Então, um desenho simples, fácil, tranquilo. Mostrando aqui novamente, ó, de frente, pronto. É isso que nós vamos ter. Aqui no SketchUp já tem sempre uma figura humana como padrão para a pessoa não se perder quando estiver desenhando que tamanho está fazendo, né, para ter uma referência. E a gente faz isso também muitas vezes nas nossas fachadas. Só faltando aqui as orientações do nosso desenho, então, eu coloquei aqui o corte A, porque, na verdade, imaginando aqui o papel manteiga, né, sobre o corte BB, porque quem tiver a folha transparente vai ser muito bom, porque é só colocar sobre o corte BB e já vai poder copiar vários, né, elementos de coberta, não essa coberta cortada, né, gente, porque a coberta não está cortada, ela está ao contrário, ela está, se a gente olhar aqui, ó, no corte A, ela está aqui, ó, até um pouquinho mais baixa, né, levemente mais baixa do que a laje, né, porque o beiral vem inclinado aqui para frente e desce um pouquinho, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente pega aqui as alturas, né, ou do corte A, a gente coloca sobre o corte BB, utilizando a transparência dele. Pega aqui as larguras das esquadrias, tá? Complementa, né, desenha as esquadrias como se fossem os alisares, né? Pode colocar algum detalhe como se fosse imitando um vidro, como a gente colocou aqui, isso é opcional, tá? Faz se quiser. E o telhado complementa muito semelhante ao que nós tínhamos no corte BB, né? Onde a gente pegou e fez a telha e daí fez linhas paralelas até chegar aqui ao desenho da nossa cumieira. Do mesmo jeito aqui, tá? A gente faz... No corte A é possível a gente pegar, ó. Também tem uma coisa que não tinha no corte BB, olha só. Só tem no corte A. É essa altura que ficou aqui, ó. Essa altura mais baixa... Esse ponto aqui mais baixo do beiral, certo? Não ficou no corte BB não dá pra ver. O corte BB cortou aqui no meio, então tá lá em cima a madeira. Então a gente pega a altura certa da madeira bem aqui, ó. Basta pegar a altura desta madeira mais baixa, não vai ser possível ver as terças, só as vigotas e os caibros, tá? Vou pro desenho total grande aqui que vai ser melhor de ver. Deixa eu reduzir o tamanho. Então, olha só, não vai ser possível ver as terças, mas é possível ver as vigotas, 5, do mesmo jeito que no corte BB, o caibro e depois a telha em cima. Aí a gente coloca lá um rufozinho sobre ela, termina de desenhar o rufo, pronto. E aí, se quiser, coloca a árvore, coloca a pessoa, né? Se não, terminou aqui, terminou o desenho. Beleza? Tranquilo, gente. Boa sorte para vocês, um bom desenho. A gente viu fizemos todos os exercícios, né, do desenho arquitetônico. Já temos agora uma visão do que é a situação, locação, cobertura, planta baixa, cortes e fachadas. E com isso nós conseguimos representar tecnicamente nosso desenho, nosso projeto, para se fazer possível, né, para ser possível a sua construção.